governo americano, através da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, desmentiu o Dudu Bananinha, que disse que um funcionário graduado do setor de sanções do governo americano está vindo no Brasil para aplicar sanções no Xandão e Companhia Limitada. Dá uma olhada nessa reportagem. O governo Trump desmentiu a versão dada por Eduardo Bolsonaro de que um americano seria enviado aqui para o Brasil para tratar sobre sanções contra autoridades brasileiras. Além disso, o UOL revelou que a viagem anunciada por Eduardo Bolsonaro de um funcionário do governo Trump já havia sido organizada pelo próprio governo brasileiro e tem como objetivo estabelecer uma cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado. Primeiro de tudo, que a gente precisa lembrar é o seguinte: quem foi que desmentiu? Né? Quem desmentiu foi o embaixador americano aqui no Brasil. Né? E o que é que ele disse? Olha, David Gamble é um funcionário da Secretaria de Justiça que vem ao Brasil, a convite do Brasil, para assinar acordos de cooperação. É claro que ele lida com sanções econômicas, mas é sanções econômicas sobre criminosos, especialmente narcotráfico. Não tem absolutamente nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes. É uma cooperação entre polícias. Olha, mas é uma situação absurda. Eu fico imaginando o seguinte: é muito vergonhoso você ser desmentido pelo governo de um outro país, notadamente quando esse outro país é um país para quem você fica babando o ovo, pagando pau o tempo todo, dizendo que esse governo vai favorecer o teu pai, que é um criminoso, que está prestes a ser condenado na Justiça do Brasil por tentativa de golpe de Estado. E você fica mentindo, descarada e desesperadamente, para dizer que o governo daquele outro país vem salvar o teu pai. Cara, isso é muito patético. No rol de vergonhas alheias perpetradas pelo Dudu Bananinha e sua corja, essa é talvez uma das maiores. Gente, ser desmentido pela Embaixada dos Estados Unidos é foda. Bom, eu noticiei aqui num outro vídeo de ontem que o Deltan Dallagnol, aquele ridículo do Deltan, ficou comemorando na internet que o cara vinha aqui para detonar o Xandão. E não só o Xandão, ele disse, os outros ministros do STF, quiçá até o governo brasileiro. O governo Trump vai chegar ao Brasil no comecinho dessa semana que vem, na segunda-feira agora, para tratar de punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas olha, não é só o Moraes que tá na mira não, fica melhor ainda essa notícia. As sanções, as punições, elas podem englobar ainda outros ministros do STF, a PGR, agentes delegados da Polícia Federal e todos aqueles que colaboraram para o regime de censura no Brasil. Gente, um ex-procurador federal, um cara que tinha, claro que o conceito que ele tinha conseguido na sociedade era baseado numa farsa. Mas queira ou não, o que ele devia fazer? Já que ele diz, já que o outro cara, junto com ele, o Sérgio, ele é juiz, dizem que eles estavam certos e tal, sabe o que eles tinham que fazer? Se recolher e calar a boca, para, digamos assim, ficar o dito pelo não dito. Não, eles fazem questão de passar uma vergonha por dia, alardeando isso, batendo bumbo, e sendo desmentidos o tempo todo. Até que o Jamil Chari, o repórter do UOL, colunista, foi falar com a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e a embaixada falou, não, tem nada a ver. O cara, de fato, está vindo. Mas é para convite do governo brasileiro, E eles vão tratar aqui sobre sanções de verdade para integrantes do crime organizado. Aliás, um passarinho me disse que, quem sabe, os sancionados sejam integrantes da própria família, já que eles fazem parte do crime organizado. Não é verdade? Eu desconfio que o governo está preparando, o governo americano está preparando um bote, quem sabe, para chutar a bunda do Dudu. Porque não se esqueçam, o pai desta caterva, ele é investigado pelo FBI. Segundo um próprio ex-aliado do bandidão Moore. Por quê? Por causa de lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Lavagem de dinheiro, dinheiro este que entra nos Estados Unidos proveniente de conduta ilícita no Brasil. Ou seja, é um dinheiro de crime que entra nos Estados Unidos
compra imóveis subfaturados para pagar menos imposto nos Estados Unidos. Dinheiro este que eventualmente comprou imóveis que estão em titularidades diferentes daquelas pessoas que de fato são donas do imóvel. Tipo lá, a família do Mauro Sidney. Vocês lembram desse cara? Que, aliás, nessas alturas já deve ter fugido, porque ele conseguiu autorização para ir para os Estados Unidos, a família dele conseguiu autorização para ir para os Estados Unidos. E eu acho engraçado outra coisa, né? Todo criminoso da América Latina, esse criminoso do colarinho branco da América Latina, se refugia nos Estados Unidos. Olha, eu tô começando a achar que o Donald Trump tá certo em falar que ele tem que varrer essa galera, porque, porra, vai todo mundo lá pra Flórida. Ô, sina que tem, né? Esse pessoal tem uma tara pela Flórida, pelos Estados Unidos, por Miami. Rapaz! Mas o dado concreto era mentira, o Bananinha mentiu descaradamente, sabendo que era mentira, e se não sabia, ele foi mal informado pelo amigão dele, lá, o deputado. Será que era aquele outro deputado, ex-brasileiro, né? Porque o cara é filho de brasileiros, tem cidadania brasileira, o cara que foi preso, condenado a 7 anos de cadeia agora? O que impersonificava aquela travesti, a Kitara Havashi? Será que foi esse? Hey, Club Condo! It's your favorite, Kitara. After 18 years in the closet, George Santos pulled me back out. Whatever. Será que foi esse cara que passou informação errada pro Bananinha? Ou será, Dudu, que lá nos Estados Unidos o pessoal não te aguenta mais e estão querendo fazer você passar carão no planeta inteiro, a começar pelo Brasil, a começar pelo seu gado, que fica se deparando com a tua mentira e o desmentido logo em seguida do próprio governo americano. Se eu fosse o Bananinha, eu tomaria muito cuidado. Sabe por quê? Porque o fato de um cara, um funcionário do governo americano que lida com sanções relativas a integrantes do crime está vindo para o Brasil, se encontrando com autoridades brasileiras, notadamente da Polícia Federal e do Judiciário. Será, Bananinha, que esse cara não está vindo e, entre tantos assuntos, eles vão falar de vocês? Eu teria medo, Dudu. Eu teria medo. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.